Quem está firme com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Nós estamos desde domingo debaixo de uma unção muito forte aqui. Domingo nós ministramos sobre Paulo, segunda sobre Elias, ontem sobre Pedro, hoje será sobre Davi. Mas o tema central é transformando nossas fraquezas em força. Repita assim comigo: pelo Espírito eu posso, faz assim com a mão, transformar todas as minhas fraquezas em força. Quantos querem aprender esse mistério? Uma vez o Senhor disse assim, um pouquinho de retorno, mas assim, meio cabelésimo. Um dia o Senhor disse assim, e aí pode abaixar o PA um pouquinho. Achei a Davi. Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Interessante a expressão de Deus, achei. Porque isso revela um Deus que não escolhe, mas procura. Eu quero ser encontrado, Senhor. Achei. Interessante que os primeiros anos da vida de Davi foram anos onde ele foi muito treinado, sem que ninguém visse. Foram anos em que Davi guardou o rebanho do seu pai, apacentou o rebanho do seu pai, cuidou do rebanho. Parece que os seus irmãos eram guerreiros de Saul e Davi era o pastor das ovelhas. E durante aquele período em que Davi pastoreou, escondido, sem ninguém ver, ele teve que lidar com leões, teve que lidar com ursos, ele teve que proteger aquele rebanho. E ele chega a testemunhar para Saul e dizer: olha, uma vez, uma ovelha caiu na boca do leão e eu caí em cima. E matei o leão. E ele diz para Saul, convencendo Saul a permitir que ele enfrentasse Golias. Outra vez um urso pegou uma ovelha e eu caí em cima. E livrei a ovelha da boca do urso. Claro que aqueles acontecimentos foram escondidos. Há coisas que vão acontecer na sua vida que ninguém vai ver. Serão segredos seus com Deus. Nem sempre essas coisas vão dar tudo certo. A gente gostaria de escrever uma história linda, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aí a gente pensa assim, puxa vida, a história desse homem, mas nem sempre as coisas vão tão bem como nós gostaríamos. Não é porque Deus envia problemas para nós. Deus não tem problemas para enviar para nós. Mas Adão nos deixou uma vida. Adão nos deixou um caminho por causa do pecado. Adão caiu. E por causa do pecado a gente enfrenta muita coisa.
que Deus não manda, mas Deus usa. Davi foi tão treinado contra os ursos e contra os leões, irmãos, não há registro na palavra de uma guerra que Davi perdeu. Davi venceu todas as batalhas em que ele foi. Quando Israel estava sendo humilhado por Golias, Samuel já havia ido na casa de Jessé e feito uma reunião muito tremenda, onde todos os filhos de Jessé, bonitos, altos, grandes, fortes, foram chamados para essa reunião, menos Davi. E Samuel foi ali para ungir um rei, porque Deus havia rejeitado Saul. E a partir dali, a casa de Saul começou a cair e a casa de Davi começou a se levantar. Deixa eu te falar o que está acontecendo na sua vida. Sua carne está caindo e seu espírito está levantando. A casa de Saul está caindo e a casa de Davi está se levantando. E quanto mais você ora no espírito, mais você fortalece a casa de Davi. Mais Deus restaura o tabernáculo caído de Davi. A única coisa que restaura o tabernáculo caído de Davi é o Pentecostes. São as línguas de fogo. E você não tem que estar sentindo nada para falar em línguas. Porque não é emoção, é fé. Não são palavras que você formula com a mente, são palavras que você libera com seu coração. Sem esforço, você solta a pomba. E Davi chega diante do exército, o pai dele tinha albardado ele com comida, com queijo, com muito alimento para os irmãos da guerra e para o capitão também do exército. Davi chega ali como um pastor de ovelhas e como um enviado de Jessé. E entrega para o capitão tudo que o Jessé tinha preparado e entrega para os seus irmãos toda a comida que ele havia preparado. E quando ele chega com aquela comida, que ele começa a ouvir o gigante, a ira do Senhor, o espírito militar do Senhor tomou conta dele. E ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Irmãos, ele era um garoto, talvez 16, 17 anos. A Bíblia não é muito clara, mas ele não era uma pessoa velha. Eu daria no máximo 20 anos para Davi. Um rapaz, ele era o caçula da família, mais novo. E ele então parte contra Golias, mata Golias, corta a cabeça de Golias, levanta a cabeça diante de todo o exército de Israel. Saul vira para Abner e pergunta: quem é o pai dele? Toda vez que você levanta a cabeça de Golias, vão querer saber quem é seu pai. Toda vez que você levantar a cabeça de Golias, alguém vai te perguntar: quem é o pai desse menino? Quem está ministrando sobre ele? Quem transferiu essa unção sobre ele? Logo em seguida, Davi se encontra com Jonatas, faz uma aliança, e a alma dele se apega de maneira tão forte que eles se tornam grandes amigos. Diz que o amor entre Davi e Jonatas era maior do que o amor de um homem por uma mulher. Era um amor muito forte. Jonatas encontra Davi, de alguma maneira Jonatas viu que a unção estava sobre ele. Sabe o que Jonatas fez, irmãos? Jonatas pegou todas as suas armas, todas, e deu a Davi. Poucos minutos atrás, Davi rejeitou a armadura de Saul.
poucos minutos à frente, Davi aceitou a armadura de Jonatas. Você viu que o problema não estava na armadura, estava no dono dela. A gente enfatiza muito que Davi não recebeu a armadura de Jonatas. Perdão, de Saul. Ele rejeitou a armadura de Saul. Mas quando Jonatas entrega as armas para ele, ele pega. E aquelas armas passaram a ser suas armas a partir de então. Deus sempre vai levantar um Jonatas na sua vida. Deus sempre vai levantar alguém para armar você. Agora você precisa entender que Jonatas é o improvável. Porque Jonatas, ele era o filho de Saul. Ele era o herdeiro do trono. Ele era o príncipe. Mas quando ele olhou para o Davi, ele percebeu: a unção não está sobre mim, a unção está sobre ele. Desde o início, Jonatas reconheceu, foi humilde e honrou Davi, e livrou Davi. No começo, Saul também pôs o olho nele, e ele ia e voltava para o seu pai, tocava para Saul, para libertar ele dos demônios, voltava para casa para servir seu pai, ia para o palácio, voltava para casa, ia para o palácio, voltava para casa, até o ponto que Saul tomou uma decisão: você não vai voltar para casa mais, você vai ficar no palácio. Deus é assim, irmão, você fica indo, vindo, chega uma hora que você permanece. Não tenha medo das suas idas e vindas, porque uma hora Deus vai te estabelecer. E Davi começou a fazer as guerras do rei, e ele saía vitorioso em todas as guerras. Uma determinada altura, quando Davi voltava vitorioso, as mulheres cantaram assim: Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. Ai. Aí o ciúme, a inveja entrou no coração de Saul, e a partir daquele dia Saul olhou Davi como uma ameaça. Ainda que Davi o honrasse, ainda que Davi o servisse, ainda que Davi estaria disposto a dar a vida por ele, mas ele olhava Davi com inveja. Irmão, guarda seu coração, se tem um Davi sendo levantado na sua frente. Guarda seu coração se você perceber que um Davi está sendo levantado na sua frente. Não permita a inveja entrar no seu coração. Não permita o ciúme entrar no seu coração. Se Deus está honrando alguém, honre também. Agora também, se Deus não está honrando, não honre. Ou seja, não seja pró nem contra, seja divino. E é verdade que a partir dali Saul começou a planejar a morte de Davi. Algumas vezes Davi estava tocando a harpa e Saul pegava a lança e jogava. Saul também era um guerreiro poderoso, muito forte. O homem mais alto de Israel, o homem mais belo de Israel era Saul. Se destacava da multidão, de tão lindo que ele era. E ele pegava a lança e Davi não revidava. Davi simplesmente se esquivava e continuava tocando a harpa. O Senhor te diz: não devolva as lanças que joguem contra você. Se esquiva e continua adorando. Você não é um devolvedor de lanças, você é um adorador. Ah, mas não é justo o que estão fazendo comigo. A questão não é o que estão fazendo com você. A questão é o que Deus está fazendo você se tornar nesse processo. Não é importante se você está sendo justiçado ou injustiçado. É importante que você esteja sendo mudado.
Não é importante se você está sendo injustiçado ou justiçado. O importante é que você está sendo transformado. Não é importante você estar certo. Nós queremos estar certo. Deus quer nos transformar no processo. Não porque Deus é a favor do que estão fazendo contra nós, ou a favor de nós. Deus opera em outra dimensão. Deus tem uma mentalidade eterna para você. O projeto que Deus tem para você não tem a ver nem com 10, 20 anos, tem a ver com a eternidade inteira. Deus está investindo na eternidade na sua vida. Daqui 1 bilhão de anos você vai colher frutos da fé que você vive. Por isso, meu irmão, você tem que se esquivar da lança, se esquiva. Continua tocando a harpa. Mas não é justo. Já foram 15 lanças que eu contei. Você é um exímio esquivador das lanças que Saul manda. E você é melhor ainda com a harpa na mão. Na verdade, Davi, o que me conquistou em você não foi a sua espada, foi a sua harpa. O que me atraiu a você, Davi, não foi a sua espada, foi a sua harpa. Foi esse coração apaixonado que você tem por mim. Você foi o primeiro louco na terra que decidiu fazer uma casa para Deus. Eu não moro em casas feitas por mãos humanas, mas Davi teve a ousadia de dizer: eu vou fazer uma casa para Deus. Não é possível, eu moro nesse palácio e a arca de Deus está naquela tenda. Não, eu vou fazer um palácio. Sabe o que Davi fez, irmão? Ele pegou todo o ouro dele, toneladas de ouro, e ofertou para a obra de Deus. A única herança que Davi deixou para Salomão foi fé. Davi não deixou dinheiro para Salomão, Davi deixou um caminho para Salomão. E quando Deus foi falar com Salomão: o que você quer? Me pede. Salomão também não pediu recursos, Salomão pediu sabedoria. E aí Deus falou: por que você pediu sabedoria? E Salomão foi o homem mais rico da história. Nunca houve e nunca haverá alguém tão rico quanto Salomão. Mas a coisa apertou tanto que Davi precisou fugir, realmente, porque Saul ia matá-lo. E um dia ele pegou um ídolo lá, colocou na cama, pôs coberta por cima, e Mical, filha de Saul, que era sua esposa, comuna com ele, com Jonatas, e ele pula pela janela e consegue escapar de Saul. Quando os soldados chegam para pegar Davi, Davi já tinha fugido. Vou te dar uma palavra: se você está no propósito, sempre vai abrir uma janela. Sempre vai ter um escape para quem está no propósito. Ali tinham milhares de soldados debaixo da ordem de Saul, e a ordem era: peguem Davi e mate. A ordem do rei era inquestionável. Mas a mesma Mical que criticou Davi do futuro, livrou ele naquele momento. Então não tem regra para o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Não tem regra para o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. O problema é que a gente prefere que a profeta entregue a palavra, que o pastor pregue, que o livro nos diga, do que a gente entrar para o quarto e ficar ali orando em línguas, gerando os mistérios de Deus no nosso espírito. Mas aqui tem um povo que ora em nome de Jesus.
Você pode ver, você que ora, que tudo que eu prego só testifica com o que Deus já está falando com você. À medida que a palavra vem, você fica assim, mas espera aí, quem contou para ele? Não é isso, é porque você está orando e eu estou orando. Nós estamos na mesma sala de aula. Estamos na escola do Espírito Santo. E Davi começa a fugir de Saul, e ele vai estar com Samuel, que o ungiu. De Samuel ele foi estar com Aimeleque, o sumo sacerdote. Foi quando ele entrou na casa de Deus, comeu o pão da proposição. Foi quando ele pegou a espada de Golias que ele tinha matado, que estava de trás da estola sacerdotal. E ali de Aimeleque ele vai ter com o rei dos filisteus, o rei Aques, rei de Gate. Ele foi parar lá nos filisteus para escapar de Saul. E para não morrer, porque ele tinha matado o herói deles, ele se fez de doido, ele babava, ele ficava na presença do rei dando um de louco. É hora que você vai ter que babar mesmo, irmão. É hora que você vai ter que andar nas loucuras do Espírito. Mas Saul não vai tocar em você. De Gate, ele pegou sua família, protegeu sua família em um determinado lugar, guardou seu pai, sua mãe, guardou todo mundo, e ele foi para a caverna de Adulão. E quando ele foi para a caverna de Adulão, se ajuntou a ele, a Bíblia diz, uma igreja maravilhosa. Quando ele foi para a caverna de Adulão, se juntou a ele os endividados. A Bíblia diz que se juntou a ele os amargurados de espírito. Se juntou a ele os problemáticos. Mais ou menos uns 600 homens. Cada um tinha um problema pior que o outro. A primeira igreja de Davi foi o primeiro problema de fato que ele enfrentou na vida. Porque matar leão era fácil, matar urso era beleza, escapar de Saul era com ele mesmo. Agora lidar com um exército de endividados, amargurados, problemáticos, onde ele não tinha que matar leões, onde todos eram leões e mordiam. Muitas vezes Deus vai colocar você para pastorear pessoas que vão morder você. Muitas vezes você vai cuidar de pessoas que vão arranhar você. E você vai continuar cuidando porque é o rebanho do Senhor na sua vida. Esse grupo de amargurados de espírito, de endividados, se tornou lá na frente os valentes de Davi. A Bíblia diz que um deles, brandindo a sua lança, matou 300. 3 deles romperam as fileiras dos filisteus e buscaram água para Davi no poço de Belém. Um deles defendeu um campo de lentilha de um exército. Não deixou o inimigo tomar a comida que era deles. Meu irmão, não permita que Satanás roube o seu campo de lentilhas. Agora, lentilhas fala de primogenitura. Jacó estava com um guisado de lentilhas. E com aquele guisado ele comprou a primogenitura de Esaú. Lentilhas significa que você não é qualquer um nessa terra.
Lentilhas é comida de primogênito. E Jesus é o primogênito. Mas porque nós estamos nele, e a palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, nós somos a igreja dos primogênitos. Ou seja, a unção da primogenitura está sobre mim. O direito da primogenitura está sobre mim. José não era o primogênito, mas a unção está sobre ele. E ele recebeu a túnica talar. O Senhor te diz: quando eu der a túnica talar para alguém, se humilha e reconheça, a unção da primogenitura está ali. Porque José passou tudo que ele passou para livrar Israel, não para humilhar Israel. Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão. Deus não está trabalhando para humilhar você. Deus está trabalhando para exaltar você. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que Deus quer que você saia dessa honrado. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que Deus quer que você saia dessa com porção dobrada. E um dos valentes de Davi defendeu um campo, não foi um prato, foi um campo de lentilhas. Agora você imagina o nível de valentia espiritual que aqueles homens se tornaram. E a história vai se desenrolando, se desenrolando. Saul morre, Jonatas morre. Davi já tinha sido ungido rei em casa, diante dos seus irmãos. Agora ele foi ungido em Hebrom. Em Hebrom ele reinou 7 anos. 7 anos. De Hebrom, depois desses 7 anos, os anciãos de Israel, todos procuraram Davi e o constituíram rei de Israel. Então Davi teve uma história no meio da tribulação muito ascendente. Os problemas de Davi não começaram quando ele estava passando por tribulações. Os problemas começaram quando ele não estava passando por tribulações. Os problemas de Davi não começaram quando ele estava sendo formado para o trono. Os problemas de Davi começaram quando ele já estava reinando. Na verdade, o tempo que Davi fugiu de Saul, o tempo que ele reinou em Hebrom, o tempo que ele ficou escondido, cuidando do rebanho dos seus pais, esse tempo de dificuldade, onde ele não tinha apenas uma unção, mas Deus o transformou num rei. Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está te transformando num rei. Isso aí é para te ensinar a reinar. Isso aí é para te ensinar a expulsar os demônios. Isso aí é para te ensinar a curar os enfermos. Isso aí é para te ensinar a crer, ficar firme, receber a vitória. Davi conquista Jebus, estabelece Jerusalém. Monta uma tenda, coloca a arca de Deus ali. E levanta músicos para adorar a Deus 24 horas. Ele montou um tabernáculo que não tinha nada nesse tabernáculo. Não tinha altar de holocausto, não tinha a bacia de bronze, não tinha candelabro, não tinha nada. Só tinha a arca e a tenda. E o povo adorando em volta 24 horas.
E interessante, quando Deus fala que vai restaurar um tabernáculo, não é o de Moisés, é o de Davi. Deus não quer um povo muito cheio de regra, Deus quer um povo apaixonado. Sabe, Deus não quer um tabernáculozinho cheio de coisinha, cheio de... Não, uma tenda e a arca, e deixa o fogo cair. Nós não pertencemos ao tabernáculo de Moisés, nós pertencemos ao tabernáculo de Davi. Então você verifica na vida de Davi muita graça no seu caminhar, muita turbulência. Davi, durante os seus primeiros anos de vida, principalmente depois que ele foi ungido, ele passou por muita turbulência, ele foi muito provado naquela unção que ele recebeu. Parece que o inferno juntou todas as suas forças para desmentir aquela unção, desmentir aquela promessa. Muitas vezes a gente se sente assim, né, irmãos? Parece que não vai acontecer. A hora que você pensa assim, fugir de Saul para Samuel, estou protegido aqui com o profeta. Você tem que vazar de Samuel e ir para o sumo sacerdote. Aí você pensa, não é possível, com o sumo sacerdote eu estou tranquilo. Você tem que vazar para o rei dos filisteus e se fazer de doido. Aí você, não é possível que como doido eles vão me encontrar. Você tem que vazar para a caverna de Adulão. E aí você pensa assim, pelo menos aqueles guerreiros famosos vão vir atrás de mim e grudam em você só gente problemática. E aí Deus olha para você e fala assim, o que eu te transformei, você vai transformar esse exército. O que você se tornou, eles vão se tornar. Você não vai ter um trono enquanto você não for pai. Você não terá um trono enquanto você não produzir reis como você. Onde você põe a mão, o meu reino se estabelece. Pois eu quero que você gere pessoas assim. Aí, amados, aconteceu algo muito terrível. Porque Davi tinha um filho, chamava Aminon. Ele tinha várias esposas, Antigo Testamento. E ele tinha um filho com uma dessas esposas, chamava Aminon. E com uma das outras esposas, ele tinha uma filha, chamada Tamar, que era irmã de Absalão. E Aminon se apaixonou por Tamar, sua irmã. E a Bíblia diz que aquela paixão foi tão forte que ele adoeceu de paixão. E Aminon, movido por aquela psicose, deita com a sua irmã, tem relações sexuais com a sua irmã, cai num incesto. O mínimo que ele deveria ter feito é assumido ela como esposa. Então, a partir dali, ela falou para ele, me assume como esposa agora. Mas a Bíblia diz que depois que ele deitou com ela, ele sentiu nojo. Esse é o problema do pecado, irmão. Ele só é bom até você fazer. Só é gostoso enquanto você está na lei. Depois que você faz, você sente nojo. É engano. Por isso que a Bíblia diz o engano do pecado. E ele se enojou da sua irmã. E Tamar disse assim para ele, não se faz isso em Israel, meu irmão. Mas ele ficou firme e não assumiu ela como esposa.
E Absalão, que era irmão dela, ficou sabendo de tudo. E começou a maquinar: eu vou matar Aminon. E eles sentavam na mesa, Aminon, Absalão, todos os filhos. A coisa estava feia e Davi não tinha a capacidade de resolver aquele problema na família dele. O fato é que Absalão enganou Aminon e matou Aminon. E fugiu de Jerusalém. Foi morar em outro reino. Tipo assim: pai, se o senhor não vai fazer nada, eu vou fazer. E ele fez. E Absalão ficou alguns anos lá. E aí, de alguma maneira, houve um perdão no coração do pai, houve uma paz da situação, houve uma saudade do coração de Absalão, e ele então volta para Jerusalém, e Davi o recebe e o perdoa. Só que, ao invés dele honrar o pai, sabe o que Absalão fez, irmãos? Absalão ficou na porta da cidade, roubando o coração do povo. As pessoas vinham para aconselhar com Davi, Absalão não deixava. Absalão pegava a pessoa e falava: olha, se eu fosse rei Israel, blá, 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 blá. E foi roubando o coração do povo. Foi roubando o coração do povo. O espírito de Absalão é aquele que rouba você da unção que você persegue. Cuidado com o espírito de Absalão. Porque o objetivo desse espírito é arrancar você do manto que você determinou ter sobre a sua vida. Irmão, negocia tudo, mas não negocie o manto que Deus tem para a sua vida. Pastor, o que você quer dizer com manto? Eu quero dizer com a perfeita vontade de Deus para a sua vida, com o propósito de Deus para a sua vida. E aquela conspiração de Absalão foi tão forte que ele forma um exército e parte contra o pai dele. Sabe o que Davi fez, irmãos? Davi, saiu, chamou seus 600 soldados, seus valentes, tirou as sandálias e ele saiu chorando, descalço de Jerusalém. Simei, filho de Saul, o amaldiçoou. E eles iam falar com Davi: vamos guerrear, vamos tomar o trono. Davi falava assim: não, talvez o Senhor quer tratar comigo, talvez é um caso de Deus. Davi era tão quebrantado, que ele era tão puro, que no meio de qualquer situação ele enxergava Deus. Quem recebe essa palavra? Você tem que aprender a ver Deus, até quando Absalão se levanta contra você. Eles falam: vamos tomar. E ele falou: não, quem sabe é Deus que está tratando comigo. O fato é que por um tempo eles ficam fora, mas o rei era Davi, e Davi organiza o seu exército, vem contra Absalão, derrota o exército de Absalão. Joabe mata Absalão e Davi retoma o trono. Um filho cai com a filha, o outro filho mata o filho, foge, volta, rouba o trono. Uma bagunça na família. Muitas vezes as coisas perdem totalmente o controle. Ou só comigo que acontece isso? Quem é honesto aqui para levantar a mão? Muitas vezes as coisas perdem o controle. Você até queria que fosse assim, assim, assim. Você tinha até um plano, mas de repente você percebe que o seu plano, o negócio não vai do jeitinho que você queria. De repente Aminon dorme com Tamar, Absalão mata Aminon, foge, volta, toma o trono e vira uma bagunça. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque no meio dessa bagunça, Davi nunca deixou de ser Davi. O problema não é o quebra-pau, o problema é o quebra-pau mudar quem você é.
Você é uma pessoa que perdoa. Quebra-pau quer fazer de você uma pessoa amargurada. Você é uma pessoa que dá outra face. O quebra-pau quer roubar isso de você. O quebra-pau quer roubar seus valores espirituais. Você é alguém que ora, jejua, medita na palavra. Quando essas guerras vêm, quem quer orar? Quem quer jejuar? Quem quer ler Bíblia? Você quer torcer o pescoço. Você quer fazer justiça com as suas mãos. Se você não pode, pelo menos falar mal, você vai. Mas Davi nunca deixou de ser Davi. Irmãos, nós estamos terminando essa série de mensagens. Por favor, quem não ouviu de domingo, segunda, terça, ouça, assista. Tá lá, já está tudo editado lá. Porque nós vamos terminar com alguém que, apesar de tudo que ele passou, ele nunca perdeu a sua identidade. Mas Davi cometeu alguns erros. Por exemplo, a Bíblia diz que Satanás colocou no coração dele o desejo de fazer um censo em Israel, a fim de que ele soubesse quantas pessoas tinha. E ele obedeceu aquele mover do diabo e fez o censo, e a vara de Deus veio contra ele. Aí você me pergunta, qual o problema de um censo? Nenhum. Desde que não seja o diabo que está te aconselhando. Deus, muitas vezes, não está preocupado com o que você está fazendo. Deus está preocupado com quem te mandou fazer. Muitas vezes Deus não está preocupado com o que você está fazendo. Deus quer saber onde nasceu isso. Aquele censo não nasceu em Deus, nasceu no diabo. E pela estatura espiritual de Davi, ele deveria ter discernido, é Satanás. Irmãos, é o único lugar no Antigo Testamento que diz que Satanás entra em alguém, coloca em alguém. Duas pessoas na Bíblia, Davi e Judas. Satanás colocou no coração de Davi e ele aceitou aquilo. Deixa eu te dar uma palavra. Quando você perceber que é trevas, não receba. Ah, mas é minha mãe, não receba. Ah, mas é minha esposa, não receba. Mas é meu marido, não receba. Mas é meu filho, não receba. Mas é o meu pastor, é o meu apóstolo, não receba. A unção que dele recebestes permanece em vós, e ela é verdadeira, e ela não é falsa, e ela vos ensinará todas as coisas, e ela vos livrará do engano. Aleluia! Eu tenho uma unção, principalmente quando eu ativo essa unção. Quanto mais eu falo em línguas, mais sensível eu fico à unção que me guarda do engano. Muitas vezes o que você está ouvindo é bom, mas está envenenado. Não é porque essa água é gostosa, que se eu beber ela, eu não posso morrer. Se tiver aqui 2 gotas de cianureto, e eu tomar, eu não vou sentir nada, mas vou cair aqui, bluf. O problema não é o sabor da bebida, é se ela está ou não está envenenada. O Senhor te diz, muitos trazem pratos envenenados, muitos trazem morte na panela, e você come a comida. E por que você come? Por um interesse. Meu irmão, quem bebe um copo de veneno por alguém, é porque tem um interesse. Que eu fique envenenado,
mas eu vou pegar esse negócio para mim. Não! O veneno não tem lugar na minha vida. Guarda sua mente, guarda seu coração, guarda a sua fé. Pastor, mas isso é muito difícil, porque um fala uma coisa, outro fala outra, e aí o outro vem e fala também, fala, e eu fico, peraí, ok, o que o Espírito Santo está falando com você? Porque os homens vão enganar você, o Espírito Santo não. Porque muitas vezes eu falo com você e eu estou interessado em algo que você tem, mas quando o Espírito Santo fala com você, ele só está pensando em você. Levanta a sua mão e diga: eu recebo a unção que discerne. Ah, Davi faz um censo. Espera aí, censo normal, preciso saber quantas pessoas tem, quantas crianças, normal, um rei fazer um censo. Mas se veio das trevas, esse foi o primeiro erro de Davi, foi aceitar algo que não veio de Deus, algo que aparentemente era bom, algo que aparentemente não tinha problema, mas tinha uma origem maligna. Seja alguém de origem benigna. Seja alguém saudável. Não permita que o exterior corrompa o seu interior. Não seja produto do meio. Pelo contrário, santifique o meio. A Bíblia diz que a mulher crente santifica o marido incrédulo. O marido crente santifica a mulher incrédula. Ou seja, quando eles se unem sexualmente, a unção que está nela é transferida para ele, a unção que está nele é transferida para ela. Um santifica o outro. No Antigo Testamento, você tocava no morto e ficava imundo. No Novo Testamento, você toca no morto e ele ressuscita. No Antigo Testamento, você é escravo do pecado. No Novo Testamento, você é liberto do pecado. O pecado foi aniquilado, o pecado foi aniquilado, o pecado foi aniquilado. Quando Jesus expirou, acabou o pecado. A única coisa que pode te levar para o pecado é a lei. Porque a força do pecado é a lei. Se você cair, é porque você virou um crente legalista. E você sangrou espiritualmente. O legalismo e a justiça própria cria uma sangria, uma hemorragia. Você perde a força. Meu irmão, o que te liberta, o que te mantém, chama-se graça de Deus. Paulo disse: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça. Quem está debaixo da graça aqui, dá glória a Deus? Aleluia! Pai, eu não quero saber, eu estou debaixo da graça, e de mim vai fluir graça, e eu vou estender graça, e quem conviver comigo vai tocar na graça, vai respirar a graça. Porque eu não estou debaixo de uma aliança que ultrapassou. Eu estou debaixo da nova aliança. Não da letra que caducou, mas do Espírito que vivifica. Os apóstolos, você vai cair duro com essa. Os apóstolos nunca tiveram a intenção que as suas cartas se tornassem pedras como uma lei.
Os apóstolos nem sabiam que aquelas epístolas se tornariam Bíblia. Foi um concílio no ano 300. Houve um concílio em que eles canonizaram a Bíblia e formaram o Velho Testamento e o Novo Testamento. A igreja primitiva não tinha Bíblia, eles tinham o Espírito Santo. Agora, eu não estou anulando a palavra. A palavra é a base para tudo. Só estou te dizendo, não transforme as palavras apostólicas em lei de Moisés. Tem coisas que Paulo falou naquele tempo que Paulo não falaria hoje. Paulo disse: não permito que a mulher ensine na igreja. Por quê? Porque o espírito de Jezabel tinha entrado naquele povo. Hoje, Paulo vira para a mulher e fala assim: a mulherada, pelo amor de Deus, vai pregar a palavra. Por falar nisso, amanhã tem a quinta delas. Pastor, mas você está sendo muito ousado. Tem coisas que Paulo falou para a igreja de Primitiva que ele não falaria para essa igreja? Sim. E aí você pega textos isolados para defender a sua teologia e condenar as pessoas. E aí Tiago fala assim: não julgue o seu irmão, porque quando você julga o seu irmão, você julga a lei. Por quê? Porque o seu irmão, ele é justificado. Ele é perfeito. Para Deus ele não tem pecado. Se você julga o seu irmão, você está dizendo: a lei é imperfeita, e a lei é espiritual e perfeita. Mas Jesus cumpriu a lei para me revestir da justiça de Deus. E hoje eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu falo e você repete: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mais forte: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Põe as duas mãos no peito e diga: como justiça de Deus, eu recebi uma nova natureza, um novo espírito. E nesse espírito veio morar a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E Ele habita em você. Você não tem que fazer mais nada no seu esforço. Agora tudo é no poder do Espírito. Segundo erro de Davi. Note, irmãos, eu contei a história praticamente toda da vida de Davi e chegamos a um erro, que foi o censo. Agora eu vou te contar o segundo erro. A Bíblia diz assim: no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi ficou. Muitos pensam que o erro de Davi foi cair com Batseba. Sim, foi um erro. Ou o erro de Davi foi produzir a morte de Urias, o esposo de Batseba. Sim, foi um erro. Mas na verdade todos esses erros foram consequências de um erro. No tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi ficou em casa. Eu te dou uma palavra: não há tréguas em tempo de guerra. Está escrito: não há tréguas em tempo de guerra. O dia que você respirou a primeira vez nesse planeta e o dia que você expirar a última vez, você está em guerra.
E o Senhor te diz: Davi, vai para a guerra, porque é lá que você está guardado. Vai lutar contra principado e potestade, porque lá no meio da guerra você vai estar protegido. Eu estou esperando as coisas melhorarem. Eu não. Eu já sou mais do que vencedor. Eu sei que as coisas vão piorar muito. Amarrado, pastor, sangue de Jesus. Irmão, olha para o mundo aí. As coisas estão melhorando ou piorando? Vocês viram hoje? O Sérgio Cabral pegou mais 30 anos de cadeia. Ele já somou 183 anos de cadeia, Sérgio Cabral. Ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Prisão perpétua. No Brasil ninguém fica preso mais de 30 anos. Então ele vai ficar preso 30 anos. Eu estou esperando melhorar. Não vai melhorar. Agora, quando eu digo que não vai melhorar, não significa que vai faltar para você. Quando eu digo que não vai melhorar, não significa que você não vai ser vencedor. Você vai ter para emprestar, você não vai pedir emprestado. Preste atenção, porque desceu uma profecia agora do meu espírito. Em 6 meses, toda a sua vida financeira estará completamente transformada e você vai estar emprestando. Olhe para suas mãos, olhe para suas mãos, olhe para suas mãos, e você vai gritar comigo: por essas mãos passará milhões. Olhe para ela, diga: por essas mãos passará milhões. Eu chamo a existência. Diga mais forte: eu não sei como, eu não sei que jeito será, mas cabe a mim crer e a Deus fazer. Essas mãos são prósperas. Agora, Deus manda te dizer: Davi, nunca deixe de ser um guerreiro. Porque ele ficou, não foi para a guerra, e foi lá para a sacada do palácio. Aí olhou Batseba tomando banho. Primeira vez que ele olhou e falou: está amarrado em nome de Jesus. Aí, a lei faz você olhar de novo. Sangue de Jesus. Fulano, vem cá, busca aquela mulher para mim. Ele era o rei. Quem devia estar na guerra estava no motel. Entre aspas. Quando você não vai para a guerra, você vai parar no motel. Você acha que eu estou brincando com você quando eu falo de você orar em línguas, irmão? Quando eu fico insistindo, porque Judas diz: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, versículo 3. Aí no versículo 20 ele diz: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E no 21, orando no Espírito Santo. 20, 21, guardai-vos no amor de Deus. É como uma lata de banha, que você coloca carne de porco frita e tampa. Ela suporta meses.
6 meses depois você abre a lata de banha, você pega ali aqueles pedaços de porco frito, põe na frigideira, frita e come, não tem problema nenhum. A banha, o óleo, o azeite, guardou o conteúdo. Orando no Espírito Santo, vai para a banha, vai para o azeite, vai para a unção, fica guardado. Sacode o sermão para ele: não fuja da guerra. Levanta suas 2 mãos e grita comigo: cada um aqui tem uma guerra para vencer. Cada um aqui tem um desafio. Cada um aqui hoje está sofrendo algo, e nesse algo o Senhor me diz: não recua, não retroceda, não abra mão da palavra, fica firme, aguenta o tranco, vence. Irmãos, tem uma graça de Deus nesse lugar. Eu sinto assim o Senhor mandando te falar assim: ei, você não vai perder essa guerra, você vai vencer essa guerra. Entra com a fé que eu entro com o milagre. Seja ousado, seja intrépido, acredite. Cria uma porta espiritual para mim entrar, chamada fé. Cria um portal que anule o espaço e o tempo. Os físicos chamam buraco de minhoca. Um portal que você entra nele e você não precisa ficar 1 bilhão de anos-luz viajando. Por aquele buraco de minhoca, você entra noutra galáxia em poucos segundos. Deus pode abrir um portal para você agora. E você dá um passo e já está na benção. O que ia demorar 15 anos para acontecer, gasta 5 minutos. Vou repetir. O que ia demorar 15 anos para acontecer, gasta 5 minutos. Porque o nome da fé é agora. O nome da fé é hoje. Jesus disse para os apóstolos: vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa, porque vocês têm um olhar natural. Vocês olham para os campos: faltam 4 meses. Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos. Ei, olha para mim, erga seus olhos, levanta sua cabeça, para de olhar para a terra, olha para o céu, porque os campos estão brancos para a colheita. No natural pode estar tudo travado, mas no espiritual está tudo liberado. Não deixe o diabo fazer o que ele quer. Entre no reino do Espírito, pegue a verdade, traga para a terra e faça a verdade libertar as pessoas. Não, meu irmão, quero declarar sobre nós não vamos cair com Batseba. Nós não vamos matar Urias. Aí você me diz: mas se Davi não casar com Batseba, Salomão não nasce. Nasce, irmão. Nasce. Porque Salomão era filho de Batseba. O primeiro filho de Davi com ela morreu. O segundo foi Salomão. Deus gosta de ser bom.
Deus gosta de ser bom. Mas Deus não depende de Batseba para Salomão se levantar. Você pode contar uma outra história. Você pode reescrever a história. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo agora, que você está reescrevendo a sua história. Tem pessoas que vieram aqui essa noite e que nem vinham aqui hoje e estão ouvindo agora. Deus manda te dizer: você vai reescrever a sua história. Escolhi, encontrei a Davi. Homem segundo o meu coração. Sabe qual foi a diferença de Davi para Saul? Quando Saul pecou e Samuel confrontou ele, Saul falou assim: me honra diante do povo. E Saul construiu um monumento para ele, porque ele tinha vencido a guerra contra os amalequitas. E quando Samuel veio para Saul, você deixou o rei vivo, Agag, você deixou os animais vivos. Que é isso? Que balido é esse que eu estou ouvindo? O que você fez, Saul? Saul disse: me honra. Agora, quando Natã confrontou Davi e falou assim: Davi, tinha um cara que tinha 250 mil ovelhas. Aí tinha outro cara que só tinha uma ovelhinha. E esse cara foi lá e pegou a ovelhinha dele, matou e comeu. O que você acha que deve ser feito com esse cara? Davi, ele deve morrer. Natã olhou para ele e disse: você é esse homem. Deus sempre levanta alguém para confrontar Davi. Sabe o que Davi fez naquele momento? Prostrou, rasgou as vestes. E nasceu o Salmo 51. Compôs um salmo. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim, Senhor, um espírito reto. Saul se exaltou, Davi se humilhou. E quem se humilha é exaltado. Então eu quero terminar essas 4 mensagens te dizendo: o que transforma fraqueza em força? Não responda, porque eu vou responder. Humildade. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça. Qual é a lição de Paulo, de Elias, de Pedro, de Davi? Qual é a lição que Deus quer nos dar esses dias? É o que diz a palavra. O que o Senhor pede de ti? Senão que você ame a misericórdia, pratique a justiça e ande humildemente com o teu Deus. Está lá em Miqueias. O que o Senhor requer de ti? 3 coisas. Ama a misericórdia. Seja misericordioso. Porque eu sou misericordioso com você, diz o Senhor. Pratica a justiça, ou seja, viva pela fé em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, ande humildemente com o teu Deus. O segredo da força está na humildade. Querido, Deus honra os humildes.
Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você recebe essa palavra? Levanta sua mão, grita comigo bem forte. Paulo transformou fraqueza em força. Mais forte. Elias transformou fraqueza em força. Pedro transformou fraqueza em força. Pedro creu tanto no perdão de Jesus, que quando aquele milagre aconteceu no final de tudo, e eles pegaram 153 grandes peixes, Pedro deveria ser o último apóstolo a chegar na praia. Ele foi o primeiro. Porque lá na fogueira, quando ele traiu, o olhar de Jesus para ele curou ele. Ele chorou amargamente, de tanto constrangido que ele ficou com o amor de Deus. Tipo assim, como é que eu posso ser tão ruim e ser tão amado? A hora que ele percebeu que era Jesus na praia, ele larga todo mundo, tira a roupa, pula e chega primeiro que todo mundo. O Senhor te diz, está na hora de você abrir mão da sua reputação, você abrir mão da sua opinião, pular no oceano do Espírito e encontrar com o Senhor. O Espírito da profecia está aqui. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado, seja humilde. Vamos tomar a ceia do Senhor. Saia do seu lugar. Não volta para o seu lugar não, fica aqui em volta da mesa. Venham todos, venham. Chega mais, chega pertinho aqui. Chega perto de mim. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Eu me identifico muito com Davi. Minha vida se parece muito com ele. Familiarmente, tudo. Eu me identifico muito com Davi. Em tudo. E eu aprendi uma coisa com Davi. Apesar de tudo, Davi nunca deixou de ser Davi. Sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Não há pressão suficiente para fazer minha fé perecer. Não existe ponto de ebulição na minha fé. Vou repetir. Não existe um ponto de ebulição na minha fé. Minha fé é de diamante. A única coisa que lapida o diamante é um diamante. É Jesus com o seu Espírito. Eu não sei que tipo de guerra você está passando, mas o Senhor te diz, não negocie o seu caráter, não negocie seus valores, e principalmente, não negocie o que eu falei contigo, no secreto. E se precisar que Natan ponha o dedo no seu nariz, se humilha, que eu vou te exaltar. E dessa bagunça toda vai nascer Salomão. O Senhor diz ao ministério Ouvir e Crer, chegou o tempo de Salomão nesse ministério.
A unção de Salomão está no ouvir e crer. Sabedoria, prosperidade. A rainha de Sabá virá das nações para beber da sabedoria de Salomão nesse lugar. Levanta o pão, levanta o vinho e comece a orar em línguas. Eu não consigo entender o que eu fiz Ore em pra línguas. merecer o rei que homem Fale em línguas. se formou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. Aleluia! A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua! Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua! Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, exaltado Salvador. Yeshua! Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua! Yeshua, Te adoramos! Yeshua, Te Glória exaltamos! seja ao Rei, glorioso Salvador. Levanta bem alto o seu pão, seu vinho.
Irmãos, Davi foi um homem tão de Deus. Davi se pareceu tanto com o céu. Davi foi um homem que viveu a graça no tempo da lei. Que quando Jesus passava, eles gritavam: Filho de Davi! Filho de Davi! Tem compaixão de mim! Filho de Davi! Esse cara só pode ser filho de Davi! Jesus Cristo é chamado Filho de Davi. Terceiro dia ressuscitou. Molhe o pão, sirva o irmão perto de você, beba esse sangue, coma essa carne e se torne igual a Ele. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória seja glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, Yeshua,
Dá um abraço, seu irmão. Diga: amanhã tem a quinta delas. Sexta-feira não tem oração. Sábado, encontro de jovens. Domingo, o fogaréu continua. Você que me assiste pela internet, pegue as mensagens de domingo, Paulo. Segunda, Elias. Terça, Pedro. E quarta, Davi. Ouça essas mensagens. Deixa Deus transformar a sua vida e te encher do espírito da fé, do espírito da graça. Graça e